Tinha tudo para não se tornar empreendedora, mas tornou-se, a nível nacional, uma das referências na área do e-commerce. Vera Maia viveu na sua história familiar a falência do negócio quando era ainda criança, mas a sua resiliência, determinação e vontade de vencer levou-a longe no mundo empresarial. Trabalhou como e-commerce specialist numa das marcas de moda mais conhecidas portuguesas, a Salsa, e a ambição levou-a até ao Dubai, a trabalhar na Sakur. A inadaptação à cultura empresarial trouxe-a de volta para Portugal e pouco depois lança-se em projeto próprio. Foi com a consultoria na área do e-commerce que se iniciou como empreendedora, mas a maternidade trouxe a consciência e a clareza no legado que queria deixar. E assim nasce a marca Chaeco, uma marca de cosméticos sólidos que levanta a bandeira da sustentabilidade social e ambiental para um público consciente da mudança urgente de hábitos em prol do ambiente, um planeta e futuro mais saudável. Vera tem tanto de ambiciosa como de autêntica. Como empresária, está regularmente em masterminds nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, mantém-se firme a passar uma abordagem do empreendedorismo realista e talvez um bocadinho menos sedutora, sendo uma das primeiras referências a trabalhar com visibilidade na área do e-commerce. Seria tentador e mais lucrativo passar uma imagem onde se propaga o facilitismo e o imediatismo, mas Vera não perde o norte e faz com que o caminho em que os valores são coerentes tanto na marca que tem como na pessoa que é. Nada religiosa, mas muito espiritual, Vera é o exemplo de uma mulher empresária que domina o e-commerce sempre com equilíbrio entre a ambição e a verdade. Obrigada, Vera, pela tua presença aqui e bem-vinda à Woman. Bem, muito obrigada por esta introdução fantástica. Realmente apanhaste tudo. Espera aí, eu vou só ver aqui pela. Pois, acho que estou aqui. Vou só. Os meus dados da net. Espera aí. Concluir. Eu acho que não me estão a ouvir muito bem, pois não? Falha às vezes um bocadinho. Interrupção? Ai. Ok, já Vai estou. falhando um bocadinho, mas acho que já estás cá de volta. Ok, já estou aqui, já estou aqui. Pronto, Boa. peço desculpa. A ligação está melhor. Pronto, queria que começasses aqui a dizer e a partilhar quem é que era a Vera Maia em criança e como é que foi assim o teu percurso de forma muito sucinta até encontrares o e-commerce e como é que esta paixão desenvolveu. Então, Vera Maia, pequena criança, foi criada no meio dos trapos da minha avó. A minha avó, Amélia, é a costureira da aldeia. E, portanto, eu fui criada muito ali ao pé dela, o parque mesmo ao lado da máquina de costura. Portanto, eu não costuro em máquina, à mão ainda faço umas coisinhas, mas em máquina não sou nada boa. Minha mãe e as minhas tias sim, conseguem costurar super bem. E claro que, sendo a costureira da aldeia, também era o sítio que a casa estava sempre cheia, porque a zona da costura tinha sempre clientes, a minha avó formou muitas mulheres em modelagem, em costura, portanto sempre tive ali a oportunidade de estar muito ali à volta daquele ambiente. Depois houve um momento em que os meus pais emigraram para o Canadá e eu fui com eles, e depois quando regressamos entrei na primeira classe, então aí já foi sempre junto da minha avó, mas já um bocadinho diferente aqui o processo. E há um ponto importante, sim, que é a falência da empresa do meu pai, que eu normalmente também falo muito sobre ela. Foi interessante teres apanhado isso, porque há coisas sobre as quais eu não partilho assim tanto, Eu fui mas no efetivamente. podcast, ok? Sim, sim, Foi no sim, 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 podcast. tranquilo. Não, é público, claro. Não, porque são questões que não têm só a ver comigo, né? Tem a ver com o meu pai, com a minha mãe, com o divórcio deles, portanto, são questões complicadas e que, na verdade,
eu só me apercebi o quão isto tinha sido importante no meu processo quando fui fazer terapia, que eu sei que é um tema que vamos falar mais à frente, mas foi aí que eu percebi o quão importante foi esta questão dos meus pais, porque eles divorciam-se quando eu tinha cerca de 9 anos, ou separam-se quando eu tinha cerca de 9 anos, e nessa altura, pronto, é uma fase aqui pré-adolescência, é uma fase de voltar muito para os amigos, para aquilo que era o exterior da minha casa e para estar mais perto daquilo que é a minha família extensa, que são os meus amigos e são os mesmos amigos que tenho até hoje, portanto, os meus amigos do secundário, os meus amigos da adolescência, que a maior parte das pessoas perde no caminho, e esses são ainda hoje meus amigos porque fizeram parte deste Boa. percurso, deste crescimento. Nós vimos muita coisa juntos, não é? Nós somos mesmo irmãos, como eu costumo dizer. E então, aos 13 anos, eu decido que quero ser repórter de guerra e decido qual é a universidade em que quero estudar. E então fiz todo o percurso, fiz teatro amador, fiz muitas coisas sempre paralelo. E quando entro na universidade, não entro no curso que queria por 2 décimas. Mas fiz aquele primeiro ano em línguas e depois É jornalismo? mudei. É jornalismo. Eu queria jornalismo, eu queria ser repórter de guerra, eu queria estar em situações um bocadinho limite, não é? Porque eu acho que é importante o papel do jornalismo, é importante o papel de quem traz a realidade do mundo para nós, não é? E o meu nome Vera quer dizer verdadeiro, portanto tem aqui uma ligação muito minha, e há bocadinho também falavas da questão de como é que se consegue ser transparente neste mundo dos negócios, que eu sei que lá chegaremos, mas acho que tem muito a ver também com o meu nome, porque quando te dão um nome não sabem que vais ser assim, mas acaba por nos marcar de alguma forma. Mas na universidade eu mudei de curso, mas ao mudar eu percebi que estava muito mais próxima das relações públicas e da publicidade do que estava, ou do multimédia, do que estava propriamente dos. Eu fui diretamente para Relações Públicas e Publicidade e quando saí da universidade fiz aquele momento Bolonha, portanto fiz a transição para Bolonha. E então eu saí sem mestrado, sem fazer, na altura não fazia os 5 anos de curso, e lancei-me um bocadinho ao mercado para tentar perceber o que é que eu queria fazer, porque eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, eu sabia que queria trabalhar. Já estava numa fase em que já não me fazia sentido continuar a estudar, precisava de ter algum rendimento também, meu. E no outro dia eu partilhei uma coisa que eu acho que é muito importante, e estamos nesta fase de eleições, nesta fase um bocadinho mais intensa política, e eu sou um produto do Estado Social, eu sou um produto de um Estado que me apoiou desde o início, desde que comecei a estudar, para poder me formar e para poder ter o meu emprego. Portanto, eu acho que é muito importante. Não teria sido possível eu chegar aqui onde estou hoje se não tivesse tido essas soluções, esses apoios, e depois também familiares, que também felizmente os tive de outras grandes mulheres que sempre tive à minha volta, as minhas avós, a minha tia-avó, tenho uma série de mulheres muito fortes à minha volta que me ensinaram muita coisa e por isso é que estou cá hoje. E então eu não estudo marketing, estudo publicidade, vou trabalhar, encontro trabalhos em marketing e percebo que o digital era aqui o caminho. Eu saí da universidade em 2008 e, portanto, percebo que há aqui o digital como algo novo, algo a explorar, e comecei a estudar digital e depois acabei por fazer a pós-graduação do IPAM, a primeira turma do IPAM no Porto, e daí entrei na salsa. Portanto, foi tudo processos muito quase que naturais, não é? Fui um bocadinho levada nesse caminho, com oportunidades que aproveitei-as sempre, com 300 euros por mês para trabalhar insistentemente. Só dava para as locações, por exemplo. Eu deixo de ouvir de vez em quando. Sabes o que é? Desculpa, vocês estão a ouvir? Sabes o que é? Estão aqui insistentemente a ligar-me, Ah, mesmo estando aqui sempre a desligar as chamadas, estão aqui insistentemente a ligar. Pronto. E a oportunidade de ir para a salsa foi no momento que eu já estava a fazer pós-graduação e eu concorri, e foi aí que eu encontrei o e-commerce. O marketing digital encontrei um bocadinho antes, já quando estava a fazer estágios. O e-commerce encontrei na salsa, foi quase um acaso, não foi propositado, mas felizmente, ao mesmo tempo que estava a fazer pós-graduação, houve esta oportunidade, eu lancei-me a ela. E como é que eu me lancei a ela? Eu fiz entrevistas, fiz tudo o resto, mas tinha um trabalho para entregar na universidade e
decidi fazê-lo sobre a salsa e decidi enviá-lo para a salsa sem qualquer questão, sem qualquer relação, ou seja, ninguém me pediu um exercício, ninguém me pediu para fazer um trabalho, mas eu enviei-o. E pelo facto de ter mostrado o meu conhecimento e ter mostrado aquilo que eu conseguia fazer, foi assim que eu fiquei com esse trabalho na altura, e foi assim, foi aí que foi a minha grande escola. E sabes que, para partilhar com quem está aqui, recentemente eu fiz um recrutamento para um cliente, desculpa que estão aqui insistentemente, não sei quem é, e houve uma pessoa que se recusou a fazer o exercício para esse cliente, disse que não ia fazer, que era muito trabalho, sem saber se ia ficar com o emprego ou não. E eu relembro-me sempre dessa minha história. Se eu não tivesse feito aquilo, eu não tinha ficado com aquele trabalho. Éramos centenas de candidatos, certamente, eram centenas de pessoas. Então há aqui pequenas coisas que tu podes fazer e atirar-te um bocadinho para conseguires ter o retorno. E o mercado dá-te o retorno se tu fizeres esse trabalho. E foi assim que eu fui parar à salsa, e depois, claro, já contaste o resto da história, Dubai, Sakur, e depois criei o meu próprio negócio. Basicamente é este assim um bocadinho o processo pelo qual eu passei. Tu disseste também nesse podcast que foste muito feliz a trabalhar na salsa. Queria te perguntar se essa vontade de empreender sempre achaste que teve contigo ou foi um bocadinho força das circunstâncias e decidiste experimentar algo novo? E aqui falhou agora a rede, mas estás a me perguntar sobre o Dubai, sobre a ida para o Dubai. Sim? Não. Estava a perguntar se a tua vontade de empreender Sim. se sempre esteve lá ou se foi um bocadinho força das circunstâncias. E eu não achava que ia ser empreendedora, muito sinceramente. Eu sempre achei que ia ter um cargo numa empresa, que ia subir os patamarzinhos todos, que ia crescer. O empreendedorismo surge porque há um amigo meu e meu mentor que se apercebe que eu, depois de sair da salsa, fui fazendo algumas experiências em algumas empresas, e se apercebe que eu não estava propriamente feliz naqueles projetos e me diz, eu tinha 29 anos na altura, e me diz: dá um ano a ti própria, experimenta, dá um ano a ti própria, vê como é que corre, se não correr bem também, não é crítico, não é? Tens um ano para ver como é que corre, não tens assim tantas despesas. E assim foi assim que eu comecei. Ainda na salsa, eu comecei a dar aulas, portanto, eu comecei a dar aulas com 25 anos, muito cedo, para eu poder partilhar aquilo que eu sabia, mas também porque me dava um rendimento extra. Também foi esse o meu objetivo, porque eu comprei casa com 25 anos e eu precisava desse rendimento extra. Então decidi que ia começar a dar aulas com o conhecimento que eu tinha. E o lado bonito de dar aulas é que nós não só partilhamos, nós aprendemos imenso. E há momentos em que eu estou a dar aulas e estou quase a sedimentar informação na minha cabeça, a dizer: por isso é que isto acontece. Portanto, para mim é incrível, nem toda a gente gosta de dar aulas, mas eu continuo a gostar muito. Portanto, tudo nasce um bocadinho daí. Quando eu aos 29 anos decido empreender, eu na verdade já tinha um outro empreendimento, porque eu já dava aulas, eu já tinha alguma segurança financeira, que eu sei que algumas pessoas, um dos receios é como é que eu dou o salto, como é que eu deixo de estar aqui e passo para aquele lado. E eu não tinha esse receio porque eu tinha alguma solidez vinda das aulas que dava. Portanto, eu tinha um rendimento, uma segunda fonte de rendimento das aulas, e que tive mais ou menos até há 2 anos, que foi quando parei com grande parte das aulas que tinha. Certo. E também, pronto, gostaria aqui de salientar, acho que não sei se falaste disso ou se, pronto, foi interrompido por causa da chamada, mas tu trabalhaste enquanto estiveste a estudar, por isso também acaba aqui por denotar, não é, o espírito de iniciativa, de não estar à espera, não é, que as oportunidades surjam e pressionar por ti própria que estas oportunidades se criem, não é? Porque certeza seria muito mais difícil, ou não sei, se calhar impossível, estares na universidade sem trabalhar. Por isso, acho que se calhar, não é, já há aqui um bocadinho de ti, de arregaçares as mangas, e se as coisas não estão a acontecer, tu fazes acontecer, não é? E não ficas assim na posição de... Não havia muita solução, porque passando aqui um bocadinho o que foi a minha história, a minha mãe criou 2 filhas sozinha a receber um ordenado mínimo e a pagar renda. Os pais divorciam-se e mesmo as questões das pensões de alimentos às vezes não são muito claras e pronto, não interessa. E eu vi a minha mãe a ter 2 empregos.
eu comecei a trabalhar com 14 anos numa pastelaria, portanto, não era uma coisa estranha para mim. Para mim era perfeitamente normal eu ter que trabalhar e estudar, eu era perfeitamente natural eu ter que fazer alguns sacrifícios para poder ter alguma coisa mais tarde. Também, olhando para aquilo que foi a minha história familiar, era aquilo que eu via, não é? Foi aquilo que eu assisti. Às vezes o que é difícil é nós aceitarmos o contrário. Para pessoas como eu, que está na minha situação, não é só o vamos arregaçar as mangas e vamos fazer, porque isso é o natural. O difícil para mim é parar, é descansar, é não o fazer, é não estar em 300 projetos ao mesmo tempo. Quando eu paro de dar aulas, em parte, foi também por causa disso. Porque eu senti que eu precisava de desacelerar. E se eu não desacelerasse, eu ia atingir um pico que não ia ser bom para a minha saúde. E eu acho que tem a ver com isso, porque o que está à minha volta, toda a gente sempre me incentivou muito a agir, a fazer, a executar. Eu sou a neta mais velha de 10, sou a filha mais velha, portanto tenho tudo o que é de... Vai comigo. Sim, e se calhar, como diz o meu terapeuta, que por acaso ele entrou ainda há bocadinho, que eu vi que ele está aí, Mário, beijinhos para ti, eu tenho uma energia masculina, por todas as condições que tive na minha vida e está tudo bem. Eu tenho que saber equilibrar com o outro lado mais feminino que não soube sempre, mas hoje em dia já consigo fazer. E agora falando em masculino e feminino, achas que a maternidade é de facto uma razão para que hajam menos mulheres do que homens a empreender? E pronto, queria saber a tua opinião sobre isto e como é que no teu caso fazes esse equilíbrio, porque acredito que pronto, isto de facto gerir o facto de seres mãe, não é? O facto de teres uma empresa e seres mulher, não é? Não é tão linear como estar a trabalhar por conta de outra. Sim, então. A nível de responsabilidade, talvez. Claro. O que eu acredito é que eu me tornei empreendedora pela liberdade que eu procurava. E, portanto, eu procurava uma liberdade que é poder viver em Viana do Castelo, que é onde eu vivo, poder criar negócio a partir de cá, estar com os meus horários, porque para mim a liberdade significa liberdade de horário, significa liberdade de tempo. Não quer dizer que trabalhe menos horas, mas senti que precisava disso e não estar sempre dentro de um escritório, por conta de outrem. Pronto. É mais essa a questão, porque isso permite-me ser a mãe que eu quero ser, para poder estar próximo, para poder me deslocar, para poder estar com os meus filhos. Agora, o que é que eu acho que faz com que muitas mulheres se afastem do empreendedorismo? É porque, e não quero que ninguém me leve a mal quando disser isso, porque o papel da mulher ao ser mãe muda. E eu não compreendia isso, atenção, eu só compreendi isso na minha segunda gravidez. Na primeira não tive isso, eu comecei a trabalhar mal, o meu filho nasceu, eu queria estar fora de casa e estar na rua e voltar ao meu habitat natural, não era estar em casa com um bebê que chorava 24 horas por dia. O que é que mudou então? Desculpa, interromper. O que é que mudou entre a primeira e a segunda gravidez? Primeiro, na segunda foi um bocadinho mais planeada que a primeira, foi mais organizada do que a primeira. E após a segunda, e na segunda também, eu tive ali um momento em que eu poderia ter tido depressão pós-parto, e eu antecipei isso, e então fui acompanhada por um psiquiatra, fui medicada, e estive medicada até mais ou menos um ano depois da Vitória ter nascido. E depois, passado pouco tempo, não menos, meio ano depois da Vitória ter nascido. E passado pouco tempo também da Vitória ter nascido, ela nasce em julho e eu mais ou menos em fevereiro, março começo a fazer terapia. Porque percebo que há aí coisas que eu tenho que resolver. E foi incentivado por pessoas amigas também. Acho que é muito importante ouvirmos quem está à nossa volta, que nos diz as coisas mesmo no sentido de nos incentivar e nos querer ajudar. E eles na altura aquelas pessoas perceberam que eu não estava bem. E eu própria sabia que não estava, senão não tinha antecipado a situação e não tinha sido medicada durante ainda a gravidez. E eu acho que nesse período, quando eu começo a fazer terapia, eu percebo aqui uma série de coisas. Eu percebo que eu não era efetivamente a mãe que eu queria ser, mais uma vez, mais energia masculina, mais do fazer, mais do agir e menos do cuidar. O meu filho mais velho sempre foi muito bem entregue aos cuidados dos meus sogros, mas eu tive menos lá, nos primeiros anos da vida dele. Tanto o meu marido como os meus sogros estiveram mais lá presentes do que eu. E depois, porque eu sempre achei que se eu não fizesse, eu não ia acontecer. Isso não é verdade. Porque eu não sou a única pessoa que sustenta esta família. Eu tenho também alguém
que é o meu marido, Certo. Sim. que também quer ter essa, e tem que ter essa posição. Então, eu acho que eu não percebia esses equilíbrios que precisavam de existir. Eu sempre fui muito independente, eu era sozinha, eu tive que me safar, eu tive que fazer as coisas, tive que ir trabalhar porque senão não dava para pagar as contas, tive que construir um negócio para ter a liberdade que eu queria ter, então eu estava sempre no fazer, sempre. Queria fazer mais, fazer, para produzir mais dinheiro, para gerar mais valor, tudo muito nesse sentido. E acho que muitas mulheres percebem que se calhar isso não é o mais importante e está tudo bem e passam a assumir o papel que se calhar é o papel mais daquela mãe, daquela mulher. Ao ponto de, antes, eu não percebia quando as minhas colegas com quem eu trabalhava, por exemplo, numa empresa na sala, as minhas colegas iam de licença de maternidade, quando voltavam estavam transformadas. Já não queriam saber do trabalho, aquilo já não era importante, o importante era cuidar dos bebês, era mostrar as fotografias dos filhos e eu ficava chocada, dizia, não, mas como? Porquê? O trabalho era muito importante para mim, mesmo muito, era aquilo que me quase me fazia viver todos os dias. Eu respirava, eu vivia o trabalho. Então, acho que o empreendedorismo também é muito isto, é muito dar de nós, é muito sair de nós. E se calhar há mulheres que preferem ocupar outro lugar, que é o correto, não é? A mãe é muito mais do gerir, do dar colo, do acompanhar. Ensina coisas diferentes. A mãe e o pai ensinam coisas diferentes. E ter esse conhecimento, aprender isso, foi extremamente importante para eu hoje estar numa posição completamente diferente. 100% diferente mesmo. Mesmo em relação ao meu filho mais velho, eu tinha imensas medos, preocupações com a entrada dele na primeira classe, por uma série de situações, e, e o facto de eu ter feito este shift, esta mudança, antes de ele entrar na primeira classe, criou uma relação muito melhor entre nós, com as coisas, questões que continuam a ter, mas temos uma relação muito melhor do que tínhamos antes. Ele é muito mais acompanhado por mim na escola do que era antes. E isso nota-se nos resultados dele, nota-se na criança que ele é hoje, na relação dele com os outros também à volta, e ainda bem que eu fui a tempo de fazer, porque às vezes nós temos mais relações com os nossos pais, porque não houve esta noção, não é? Do que poderíamos ter feito para ter uma relação melhor, e começa connosco pais, não é na criança que está nenhuma questão, nenhum problema, nenhuma situação, somos mesmo nós que temos que mudar. Certo. Sim, acho que essa a tua mensagem que acabaste de passar é assim tão importante, porque acredito que às vezes, de forma geral, acho que isso, por um lado, é certo, é pouco falado e por outro, parece que só se salienta tipo as partes boas, não é? E que não é que a maternidade acaba por fluir de certa forma e que tudo se encaixa, não é? E nem sempre é assim, não é? E as pessoas que têm a garra de fazer e de acontecer, não é? Que têm um espírito um bocadinho mais empreendedor, se calhar debatem-se aqui com. É natural, não é? É uma questão de personalidade, é uma questão de querer agir, debatem-se aqui com uma dualidade entre aquilo que eram e a função que estão a ocupar agora como mãe e conjugar esta dança até as coisas ficarem mais harmoniosas. Acredito que não é falta disso. Eu também senti isso, mas acredito que acho que há muito poucas pessoas a falar sobre isso. Acho que de forma geral, se salienta muito que tudo se arranja, onde comem dois, comem três, e às vezes não é bem assim, não é? Às vezes as coisas precisam aqui de um tempo e de terapia ou de algum acompanhamento externo para que tudo isto volte ao seu lugar de forma mais harmoniosa. Por isso foi mesmo bom falar disso. Com o nascimento então do teu filhote, o Vasco, tomaste um bocadinho mais consciência das tuas opções, do teu impacto no mundo, e aliado aqui à tua vontade de fazer e querer na área do e-commerce, começaste a loja online Chaeco. Podes contar aqui um bocadinho da história e do percurso do nascimento desta marca? Claro que sim. Então, a Cheeco começa a ser pensada em 2018, demorou cerca de 18 meses até estar cá fora no mercado. Começou porque eu em casa e comecei pelo shampoo, fui à procura de shampoo sólido, mas, mas eu não encontrava um shampoo sólido que me preenchesse as medidas.
fizesse exatamente aquilo que eu queria e da forma que eu queria. E então começou por aí, pela pesquisa de um fornecedor, pela pesquisa de mercado, análise de mercado, muitas conversas com muitas pessoas diferentes, clientes que já compravam shampoo sólido para perceber quais eram as necessidades deles, o que eles queriam. E o negócio começa então, quando foi lançado com o shampoo, em abril de 2020, nada combinado, como é lógico, felizmente estávamos todos em casa e que nos permitiu lançar a loja logo naquela altura, mas o objetivo era realmente ter um negócio de e-commerce próprio, não só trabalhar com outros clientes como já fazia até ao momento, era ter algo próprio, algo que me permitisse pôr as mãos na massa e fazer e executar, além daquilo que fazia com os clientes, poder também executar e experimentar e lançar algo do zero, porque a maior parte dos meus clientes ainda hoje são negócios já com maior dimensão, são retalhistas, são muitas vezes empresas já com muita notoriedade e é completamente diferente começar algo do zero. E então o objetivo era começar com o shampoo e a caixa de cortiça e depois foi evoluindo para muitos outros produtos. E hoje o negócio também foi tendo evoluções muito diferentes, um 2020 e 2021 com muito crescimento, um 2022 e 2023 com entrada em farmácias, agora com algumas mudanças de equipa também, portanto o negócio foi mudando muito, muito rapidamente em muito pouco tempo. Felizmente temos clientes muito fidelizados e pessoas que compram realmente desde o início e que acreditam na mensagem da marca. E aqui o objetivo é mudar um bocadinho mentalidades e mudar por uma coisa que é muito fácil, não é? Que é a casa de banho, é muito fácil nós começarmos por aí. É aquilo que é mais simples. E a incentivar às pequenas mudanças no dia a dia. Nós não vamos conseguir mudar todos tudo. Eu sei que há pessoas que são muito mais agressivas na comunicação e eu compreendo porquê, porque a urgência climática é real, a forma como o nosso planeta está a responder é real e nós temos que estar preocupados com isso e com aquilo que é o futuro das gerações, porque eu irei provavelmente embora daqui, mas os meus filhos vão ficar cá, os meus netos durante mais alguns anos e eu gostava que eles tivessem um sítio para viver e para estar, não é? E o nosso planeta tem tantos recursos maravilhosos que é muita pena que termine, mas cada vez mais eu vejo e percebo que esta é uma mudança que vai ser muito mais do que uma mudança de rotinas do dia a dia. Vai ser muito mais do que uma mudança que vamos tocar no shampoo ou no sabonete. Vai ter que ser uma mudança interna, aquilo que são as carências que nós temos, naquilo que é as necessidades que às vezes temos até, e mais uma vez algo que realmente a terapia me trouxe foi perceber que não é só o externo, é também o interno que está aqui em causa e cada vez a marca também se aproxima mais disso, mais daquilo que é o autocuidado, mais daquilo que é o colocar-nos em primeiro lugar, também enquanto mães temos essa questão, muitas vezes não nos colocamos em primeiro lugar, enquanto mulheres também cuidadoras, que temos, há muitos problemas de saúde que nós mulheres temos que estão associados ao facto de sermos cuidadoras, ao facto de não nos colocarmos em primeiro lugar, de não cuidarmos de nós. E por isso, embora tenha começado realmente por ser uma marca de produto, eu acho que ela vai evoluir em muitas outras coisas nos próximos anos e nós estamos a trabalhar sobre isso, porque é uma carência que eu tenho neste momento. Bonito. Então, como é que vês assim a longo prazo a Chaeco? Vês que ela vai estender, se calhar, para além de produtos físicos e para além de Portugal? Para além de Portugal, nós já estamos, nós já vendemos um bocadinho para todo o mundo, a marca vai tendo vendas online em vários países, principalmente europeus, portanto acabamos por ter, e também Europa, Estados Unidos, estamos também na Amazon, nos Estados Unidos com estoque local, aqui na Europa com envios locais, portanto a marca, eu digo sempre nós, porque para mim a marca não sou só eu, são todas as pessoas que trabalham na marca, são os meus sócios, são todas as pessoas que estão envolvidas no crescimento deste projeto. Sem dúvida que não vamos passar só pelo produto, vamos também provavelmente passar pelo produto físico, vamos também passar pelo produto digital, provavelmente. Mas também passar aqui por uma parte mais física de conexão com as pessoas, eventualmente termos eventos, termos ações em que possamos estar com as pessoas. Nós fizemos o ano passado no aniversário, correu super bem e gostávamos de repetir, não será já, mas seria algo que gostávamos de repetir.
E no final do dia, a marca é realmente um legado que eu quero deixar. E é algo que vai ser cuidado ao longo do tempo. Porque eu também já tentei fazer isto crescer mais rápido do que deveria. Eu também já tentei fazer com que o projeto fosse muito acelerado, muito mais rápido, muito mais recursos. E agora percebi que se a marca tem este conceito também de ser mais slow living, de autocuidado, também o próprio crescimento da marca tem que ser pensado dessa forma. E então desacelerei aqui um bocado o investimento e aquele crescimento rápido que eu queria, quase pressão que eu própria fazia para que acontecesse, mais no sentido de deixar crescer, como cresce um bebê, como cresce uma criança, e crescendo de uma forma mais natural do que tão pressionada como estava a ser feito antes. Boa. Para além de Chayek, não é? Tens a TSE, tudo sobre e-commerce, onde acompanhas marcas tanto do zero, que estão a começar, como marcas que têm centenas de milhares de euros de faturação ao ano. Também já tiveste experiência em vários nichos de negócio, ou seja, já estás no e-commerce há mais de uma década e já tinhas feito este trabalho de consultoria que começou, não é? Até a tua fase de empreendedorismo começou por aqui. Como é que é para ti te manteres longe do imediatismo e manteres este registro de comunicação mais verdadeira, mais realista, e entre tudo aquilo que acompanhas e aquilo que vendes? Então, é quase que obrigatório para mim o fazer, porque eu também já tentei fazer de uma maneira diferente, eu também já tentei, se calhar, comunicar de uma forma diferente, mas depois não era real e as pessoas não se conectavam. Portanto, para mim, se não for assim, provavelmente eu também não vou ter pessoas a conectarem-se comigo, porque é a minha forma de estar, é aquilo em que eu acredito. Depois, a experiência também me mostra isso, não é? A experiência mostra-me que os resultados não são imediatos, que demora, que os negócios não conseguem logo ter resultados incríveis nos primeiros anos, muitas vezes do online. E então, se é o que me mostra, eu não vou mentir, eu vou ter que ser verdadeira. Há casos de resultados rápidos, existem alguns casos, mas normalmente quando nós vemos esses casos, nunca nos é dito tudo o que está por trás, nunca nos é contado todo o investimento, nunca nos é contado toda a forma como foi feito, quem é que são os investidores que estão por trás, como é que. Pronto, aqui, porque o ponto-chave de uma loja online, além, claro, da usabilidade e da conversão e de funcionar bem a loja, é marketing. E, portanto, demora anos até uma marca se sedimentar, ter notoriedade, ter força no mercado. Os negócios que eu conheço que faturam mais de 1 milhão de euros online a partir de Portugal têm todos mais de 10 anos de atividade online, são todos marcas, algumas até com mais de 20 lojas físicas, não são todos, mas alguns. E felizmente nós também temos alguns casos de sucesso imediato, mas ainda assim, quando vamos ver as contas, porque uma coisa é faturação, outra coisa é rentabilidade. Quando vamos ver as Sim. contas, tudo aquilo que está a ser faturado está a ser reinvestido para crescer mais rápido, para chegar mais longe, não é? E, portanto, aquilo que eu vejo no meu dia a dia, aquilo em que eu acredito e é aquilo que eu vou sempre partilhar. Claro que depois há pessoas que não partiram da mesma opinião que eu, porque viram outras coisas, porque viram outros resultados e ok, está tudo bem, são as realidades. Mas nesta era do digital, em que é tudo muito imediato, muito rápido, muito plástico até, eu acho é perigoso. Acho perigoso o que muitas pessoas acabam por dizer ou fazer ou mostrar. Porque eu conheço casos de pessoas que mostram uma vida de luxo que vivem, mas essa vida de luxo não vem do negócio delas, porque eu conheço a realidade do negócio. Então acho perigoso a forma como muitas vezes se romantiza o que é ter um negócio, que se romantiza o que é faturar A ou B, o que é que nós podemos perder muitas vezes com esta necessidade de faturar mais, de fazer mais, porque nós também perdemos algumas coisas. E no início falavas das mentorias nos Estados Unidos. No outro dia vi um vídeo de um dos meus mentores americanos e ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia, um negócio espetacular, e claro que estão números dos Estados Unidos, um negócio incrível é um negócio que fatura entre 7 milhões a 20 milhões por ano. Porque é um negócio em que eu
tenho uma equipa relativamente pequena, em que eu consigo ter liberdade, em que eu consigo gerir a minha empresa e a minha casa. Quando eu chego aos 100 milhões, porque era aquilo que as pessoas estavam um bocadinho a pressionar, de chegar aos 100 milhões ou aos 200 milhões, que às vezes o que é que acontece? Eu perco o controle, não é só uma questão de controle, eu perco a minha vida até, muitas vezes. E aquilo que eu quero, para ter o estilo de vida que eu quero, eu não preciso estar nos 100 milhões. Mas também não é no milhão, porque eu conheço negócios que faturam 1 milhão e não têm rentabilidade nenhuma. Porque para chegar à rentabilidade precisam de um certo número de pessoas, precisam de um certo número de investimento em marketing, um certo número de produtos, conteúdos. Portanto, tudo isto custa dinheiro. A primeira vez que eu fiz uma análise para um cliente, que é um cliente que hoje fatura 4 milhões online, mas a primeira vez que fizemos a análise para chegar a 1 milhão de euros, a rentabilidade dele, no final, após impostos, lucro, era 15 mil euros. E muitas vezes as pessoas vivem aqui um sonho de vou faturar o primeiro milhão e no primeiro milhão estou milionário. Ok, mas quais é que são os custos todos associados a faturar 1 milhão? E será que eu tenho que faturar 1 milhão num ano? Ou será que eu tenho que fazer isto de uma forma pausada e ponderada? Perceber que recursos é que eu quero ter? E acima de tudo, o que é que eu quero fazer da minha vida? Porquê é que eu quero ter este negócio? Porquê é que eu quero fazer isto? Porque acho que há muitas pessoas que querem simplesmente pelo dinheiro. E ok, isso é válido. É válido nós querermos ter um negócio pelo dinheiro, mas não vai ser o dinheiro que nos vai fazer acordar mais cedo de manhã, nem nos deitar mais tarde à noite. Nós temos de ter outro propósito qualquer por trás. Quero ter esse dinheiro porquê? Porque quero dar condições à minha família, porque quero me reformar mais cedo, porque eu quero ir ter este tipo de investimentos para garantir a outra coisa. Porque ser workaholic não nos vai fazer felizes, não é? De forma alguma. Sim. Então, isso para mim é fundamental. É porque que eu quero ter este negócio, porque senão não faz sentido o ter, na minha opinião. Então acho que já divaguei aqui um bocado na resposta. Mas eu acho que é mesmo importante nós sermos muito claros sobre os números, muito claros sobre a realidade do que é ter um negócio de e-commerce. E eu atraio pessoas que compreendem isso e que percebem isso. Quem não compreende isso e não percebe isso, consome outro tipo de conteúdos, vai ser com outro tipo de pessoas e se calhar até tem esses resultados. Eu fico mesmo muito feliz que tenham resultados. Porque a verdade é que nós só conseguimos levar alguém até onde nós já fomos. Eu não posso prometer a uma pessoa que lhes vou dar uma faturação de 0 a 1 milhão num ano se eu ainda não a vi, se eu ainda não a fiz daquela forma. Eu acredito nessa faturação ao fim de 4 anos, ao fim de 5 anos e tenho mentorados que estão nesses patamares, mas quando nós começamos a trabalhar, não começamos a trabalhar do zero, começamos a trabalhar nos 250 mil euros, nos 500 mil euros. Essa é que é a realidade, não é? E os patamares, eu chegar a 250 mil, aquilo que eu vou fazer é diferente de chegar a 500 mil, que é diferente de chegar a 1 milhão. Eu tenho sempre que ir à procura de mudanças que eu preciso fazer. Mas essa é que é a realidade, não é, isto é automático e rápido, e eu faço isto também não faço só com capitais próprios, às vezes preciso de recorrer à banca, preciso recorrer a apoios estatais, seja o que for, ou a sócios, sim, ou a sócios, abertura de capital para ter sócio. Portanto, há muita coisa que acontece nos backstage das empresas que depois não vem cá para fora e eu tento trazer essa transparência. Sim. Sim, acho que isso é super importante. Por acaso, não sei se conhece os Explorosaurus aqui do Instagram. Sim. Pronto, eles têm uma visibilidade enorme, não é? E não só em Portugal, não é? Eles associaram-se a Mary and Jake e a nível mundial, acredito que várias pessoas os conhecem. E eles contaram que no primeiro ano da marca conseguiram faturar 1 milhão, mas que o lucro foi 0. E eu achei tipo inacreditável. Eles podiam vender a história, não é? Do outro lado. E a Raquel ouvi um workshop dela, um webinar, e ela mencionou isso exatamente, que quando depois viu o lucro, que era 0, que ela ficou chocada, para onde é que foi o dinheiro, mas de facto, sim, as coisas precisam de muito investimento. E eles que têm uma exposição e conseguem vender para Portugal, para a Alemanha, tipo, ambos são nativos, não é? E falam inglês, por isso conseguem vender logo para outros países. Por isso, à partida, eles já estão muitos quilómetros à frente de uma pessoa que começa aqui em Portugal, no Instagram, a falar português, não é? Por isso, é interessante perceber isso e ter um bocadinho noção da realidade, porque acho que às vezes se vende assim
uma ideia de que é tudo muito rápido, fácil e que tu, a partir do teu Instagram, consegues tornar-te milionário num instante. E isso até pode acontecer, mas será uma porcentagem muito ínfima de pessoas, num caso muito particular. Então, eu gostaria de perguntar aqui qual é que achas que é o impacto já do autoconhecimento, que tu és uma pessoa, já disseste que és uma pessoa muito espiritual, nada religiosa, mas muito espiritual. Qual é que é o impacto aqui do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, na tua performance como líder, não é? E em casa, porque as mães são líderes, ou fora de casa, não é? Na tua profissão. Sim. Olha, isto começou em 2022 e, portanto, levo aqui 2 anos de trabalho. Não quer dizer que nunca fosse. Eu sempre fui um bocadinho apaixonada pela psicologia, pela mente humana, até pela neurociência. Sempre fui assim um bocadinho apaixonada, mas não percebia exatamente o impacto que isso poderia ter na minha vida pessoal e profissional. E então, na minha vida pessoal, sem dúvida que o relacionamento com os meus filhos, com o meu marido, com os meus pais mudou bastante. Mudou a minha perspectiva sobre o mundo, perceber aqui o sistema familiar, perceber aqui algumas coisas que inevitavelmente nos afetam no nosso crescimento enquanto pessoas, não é? Aquilo que é o nosso background familiar, compreender um bocadinho os nossos ancestrais, o que influenciou aquilo, a pessoa que eu sou hoje, porque eu tenho uma ligação grande aos meus avós, e portanto, aqui muitas coisas mesmo foram interessantes e importantes para mim aprender, portanto, esse ponto foi essencial e que me mudou muito dentro de portas, que acrescentou muito valor à minha vida familiar, à minha relação com a minha família, muito menos sozinha, porque era mesmo muito independente e passei a perceber que, primeiro, que tenho backup, que tenho pessoas à minha volta, que já não preciso depender só de mim, porque eu tinha muito essa ideia. E aliás, lembro perfeitamente do dia em que entrei a primeira consulta com o Mário, entrei lá dentro do consultório e a sensação que eu tive foi que ele pensou uma coisa do género: eu não sei o que esta miúda tem, mas ela não está bem. Porque eu simplesmente estava ali completamente constrangida, eu fechada, eu só acreditava em mim, naquilo que eu sabia, naquilo que eu poderia fazer, e não acreditava que poderia ter um suporte, poderia ter alguém à minha volta que me poderia ajudar. E atenção que eu e o meu marido estamos juntos, este ano faz 8 anos, portanto nós namoramos durante 8 anos, este ano faz 10 que casamos, e portanto já estamos juntos há muitos anos, era coisa para nos conhecermos super bem e conhecemos, mas eu continuava a ser muito independente, muito autónoma e não enquanto casal, enquanto conjunto que depois tem 2 filhos e tem uma casa e que tem negócios em conjunto porque nós somos sócios. Portanto, há aqui uma série de situações à parte, além do facto de ser a questão familiar. Na parte profissional, foi muito importante aqui uma série de pontos. O primeiro ponto é o facto de eu ser uma pessoa que valida-me nos outros e, portanto, isto tem a ver com enneagrama, com um teste de personalidade e isso estava-me a prejudicar. O meu sucesso pessoal e profissional estava a ser prejudicado por causa disso, porque eu estava sempre a entregar muito aos outros, à procura que os outros me dessem validação, que os outros me validassem o meu conhecimento, a minha capacidade. E o que acontece é que quando nós fazemos isso, se o outro não reconhece, nós ficamos mal, mas mais ainda quando nós sentimos que falhamos perante o outro. Porque eu não tenho só casos de sucesso com os meus clientes, ou não tenho só casos de sucesso de curto prazo, às vezes tenho casos de sucesso sim, mas ao fim de um ano, e é muito tempo, às vezes as pessoas não têm paciência para esperar tanto tempo. O próprio cliente que está do outro lado a pagar diz: não, mas eu quero resultados já. E isso fazia-me sentir sempre muito, muito mal. Eu passei aqui muito tempo sempre a sentir mal, porque eu sentia que era responsável pelo insucesso do outro, então isso sentia-me mesmo muito mal. Então, eu perceber isso foi excelente, foi muito importante para perceber que não, eu faço o meu papel, o outro faz o seu papel, em conjunto vamos ter resultados que podem ser bons ou não e que às vezes não são logo positivos, mas nós é que temos que conseguir negociar e perceber o que é que pode trazer um resultado positivo. Então isso foi extremamente importante porque eu autoculpava-me, julgava-me, era sempre eu a responsável por tudo e depois eu sentia-me responsável por toda a gente, tudo, equipa, pessoas, clientes, tudo. Isso era muito complicado. Uma vez tive uma pessoa que me disse que isso era falta de humildade e eu não percebi. À partida não percebi
percebi o que era isto da falta de humildade. Até que ele me explicou, e hoje é o meu amigo, foi o meu coach também, é o Bernardo, e vou gravar com ele um episódio de podcast também por causa disso, porque ele explicou-me, tu queres tanto ser responsável pela vida dos outros que nem deixas os outros serem responsáveis pela sua vida. Eu era muito responsável pelos outros, não é? Quer dizer, eu é que tinha que fazer pelos outros, eu é que tinha quase como se o outro não fosse capaz, que o outro não fosse adulto, que o outro não conseguisse cuidar de si, o que não faz todo sentido, não é? Então, isso foi extremamente importante. E foi importante numa mudança muito grande interna e externa, que vou reunir-me mais com umas pessoas, afastar-me um bocadinho mais de outras, a perceber o que é que eu quero realmente para mim, quais são os meus objetivos e a traçar também objetivos futuros. Porque eu vivia às vezes um bocadinho para cumprir o sonho dos outros, eu não estava a cumprir os meus sonhos. Estava a tentar sempre fazer com Os teus que... clientes, não é? Sim, Vivias os meus clientes, para às cumprir. vezes da equipa, muito nesse sentido. E eu sentia que isso seria egoísmo, mas na verdade não é. Não é egoísmo, é simplesmente nos colocar em primeiro lugar, servir, porque o que eu faço é servir da minha forma. Eu faço um serviço na área aqui na parte mais empresarial, mas não há nenhum empreendedor com quem eu falo que quando toco na parte, hoje em dia quando toco nesta parte mais desenvolvimento pessoal, toda a gente sente que precisa, toda a gente sente que tem alguma coisa a melhorar, toda a gente sente que precisa de evoluir de alguma forma. E então isso tem sido muito interessante também de acompanhar, porque hoje em dia consigo fazer um acompanhamento aos meus clientes diferente, eu própria estou a fazer mais formação, cada vez mais formação nesta área, desenvolvimento pessoal, não porque eu me vá dedicar a isso a 100%, mas eu sinto que é necessário quando eu lido com os meus clientes de poder Ferramentas falar de uma diferentes posição para diferente, colaborar. sim. E eu própria falar de uma posição diferente, não é? E eu falar Boa. de uma posição diferente também acho que é importante. E acho que foi isso que mudou acima de tudo. Eu sou uma pessoa muito diferente, mesmo muito diferente. Mais calma, muito mais paciente ao mesmo tempo. E com objetivos mais claros para mim, acima de tudo para mim. Boa. Porque nem sempre aquilo que eu fiz, mesmo a nível da empresa, mesmo a nível de negócios, nem sempre aquilo que eu fiz foi pensado em mim, nas minhas necessidades. Muitas vezes foi pensado na equipa, no bem-estar dos outros, então isso também mudou bastante. Certo, ou se calhar aquilo que era esperado, entre aspas, ou que a maior parte das pessoas faziam e acabavas por não ter muito claro aquilo que era realmente importante para ti. Sim. Boa. Olha, temos aqui uma pergunta. Isto agora vamos cortar aqui um bocado este tema, mas é de Miguel Mourão. Como começar e onde uma loja online? Quais os custos? Se pudesses responder. Então, normalmente quando as pessoas perguntam isto é porque querem saber qual é a tecnologia com a qual vão começar, etc. Pronto. Então, eu corto sempre esta resposta porque para mim o mais importante é qual é o meu caderno de encargos, que é o que é que eu quero que a minha loja online faça, para onde é que eu vou vender, quem são os meus clientes, esse é o ponto-chave. E é isso que os meus alunos, tanto das mentorias como no acelerador de e-commerce, começam sempre por aí. E depois, tecnologia. Hoje em dia temos Shopify por 30 e poucos euros mês. Temos algo bastante bem evoluído e fácil de configuração e de concretização. Portanto, aí não é tanto a questão. O mais importante é que o produto esteja alinhado para o cliente que queremos. E depois, a estratégia de marketing, porque nós não vamos conseguir vender se não atrairmos clientes à loja online. Então, a minha aprendizagem também, dos últimos anos também me trouxe isto, que é eu, por exemplo, investi muito em tecnologia, porque eu não usei Shopify, não uso a tecnologia de um parceiro nosso que é a Redicom, que eu recomendo a 100%, mas para quem está a começar um negócio do zero, foi um investimento muito alto em tecnologia. Eu poderia ter começado por uma coisa mais de custo muito mais baixo. E teria-me focado mais em fazer investimento em marketing e mais conteúdo, mais eventualmente trabalho com influenciadores para chamar a atenção para a marca. E isso é que é o mais importante, porque a loja até pode ser maravilhosa e funcionar super bem, mas como eu já disse há bocadinho, o marketing é o que atrai, é o que nos faz concretizar realmente o projeto. Depois ter um orçamento, saber qual é que é o orçamento que temos para investir e
eu sei que muita gente começa o e-commerce como quase um side job, uma coisa alternativa, mas eu acho que deve ser visto como algo muito sério. Porque se nós não tivermos tempo para atender clientes, expedir encomendas, ahm, ou pelo menos pensar muito bem como é que comunico juntamente do cliente, acho que não vale a pena fazer esse investimento, porque é preciso ter alguma disponibilidade. E eu sei que há pessoas que falam em dropshipping e print on demand, que facilita a parte da entrega, da produção e da entrega, quando está externa, mas é muito difícil nós escalarmos um negócio por aí, pelas questões das margens que temos livres e pela questão da diferenciação. Porque se eu for lançar a Uhum. mesma coisa que o meu vizinho do lado tem, é muito mais difícil de eu me destacar no mercado. Então eu tenho que ter aqui tenho que me destacar, tenho que conseguir fazer diferente. E há bocadinho falavas das contas do Instagram que crescem rapidamente. Todas elas, em que isso acontece porque têm fatores de diferenciação naquela conta, comunicam de uma maneira diferente, com um público-alvo muito bem identificado e que se posicionaram bem no mercado. E ainda existem contas hoje a crescer rapidamente, mas são sempre aquelas que são diferentes, são sempre aquelas que se posicionam de uma maneira diferente, que trazem frescura, novidade, que compreendem que as redes sociais não são para vender, são para entreter. Então há aqui uma série de fatores que estão por trás para se poder criar um negócio de sucesso. E depois também, eu acho que uma grande vantagem é termos paciência e tempo. Porque é muito fácil, eu tenho concorrentes, por exemplo, da Chaeco, um concorrente que em 2020 era dos maiores, hoje tem uma empresa que fechou. Se eu tiver a Uau! paciência do negócio, porque os negócios vão desaparecendo, há alguns que não se sustentam, não, naquele caso eu sei o que é que aconteceu, porque tive já acesso à informação, mas não interessa. Mas há muita coisa que pode acontecer quando um negócio começa e acaba. Então, se nós tivermos a paciência, a perseverança, sabemos onde queremos chegar, nós lá chegaremos. Pode não ser em 2 anos, em 5, em 10, mas de uma Certo. forma calma e tranquila. Boa. Olha, queres deixar aqui, só tenho aqui duas perguntas para finalizar. Uma é que mensagem é que queres deixar aqui às mulheres que têm um bocadinho esta vontade de empreender e fazer e querer ter um negócio que seja de acordo com os seus valores? Se Uhum. querias deixar uma mensagem Sim. para elas. E a outra é. Sim, podes dizer, por favor. Então, olha, o que é que eu diria é não terem medo, ou então aceitarem esse medo, porque esse medo é bom, não é mau. Acho que muita gente usa o medo para se paralisar, porque é mais Uhum. fácil nos paralisarmos, é mais fácil para algumas pessoas ficarem paralisadas do que avançarem. É mais confortável. E não está nada errado, é só porque é confortável, efetivamente, estarmos paralisados, estamos cristalizados naquilo que estamos a fazer. E o ser humano procura conforto, não procura desafio. Digam o que disserem, não é? Então, aceitem esse medo e façam, porque a verdade é que os homens fazem-no sem medo. Eles fazem-no sem medo. Certo. Nós é que temos muito receio, pé atrás, ou não somos capazes, não somos suficientes. Isso não é verdade. Nós somos tão ou mais diferentes, claro que somos diferentes dos homens, mas temos toda a capacidade. Portanto, e se correr mal, paciência, o que é que nos pode acontecer? Desde que tenhamos a capacidade de nos proteger e proteger a nossa família, previamente, isso é muito importante, Certo. nos prepararmos, Certo. porque os negócios correm bem, mas também podem correr mal. Então, proteger a nossa família em primeiro lugar e os nossos bens, e depois arriscar até ao ponto em que achamos que é possível irmos. Boa. Agora, para quem quer aceder aos teus serviços, aos teus programas, podes partilhar o que é que tens disponível? Sim, então temos o blog, tenho o blog do Tudo sobre E-commerce, tem sempre lá conteúdo gratuito, tenho o podcast também, que às vezes nem todas as semanas consigo pôr cá fora, mas acho que esta semana vai sair. Temos o podcast e neste momento tenho o acelerador de e-commerce, é o único programa que está disponível, que é um programa de subscrição mensal ou anual em que já tem conteúdos gravados e 2 aulas ao vivo por mês. Portanto, estes conteúdos gravados são cursos de iniciação a e-commerce, de Google Ads, de legislação para e-commerce, pronto, uma série aqui de coisas. E quem entra no acelerador tem logo acesso direto a conteúdos e pode começar logo a trabalhar. E depois tem 2 aulas ao vivo por mês, uma de conteúdo e outra de esclarecimento de dúvidas. Em breve lançarei a segunda edição da mentoria Vender Online, para quem está a começar do zero.
portanto estou a terminar a primeira edição. Não é que já não tenha feito outros cursos do género, mas este foi muito, muito específico para quem estava a começar mesmo do 00. E, portanto, farei a próxima edição e vou lançar o curso de legislação para e-commerce isolado, ou seja, não estar só dentro do acelerador, mas também fora, porque há muitas pessoas que querem acesso, há muito pouca informação sobre o tema em Portugal, assim, disponível, fácil, e então vou lançar. Mas sem dúvida que é no acelerador, que é o programa que está sempre disponível, sempre aberto para qualquer pessoa. Depois, se quiserem falar comigo, diz. Desculpa. E eu também tens mentoria para quem já está bastante mais avançado, não é? Ou não? Sim, tenho, mas essa só deverá acontecer em setembro este ano. Que é mesmo para quem está numa fase de crescimento e quer crescer mais o seu negócio. E porquê? Porque tenho trabalhado muito mais com consultoria, tenho trabalhado muito 1 para 1, que é uma coisa que eu já fazia no passado e que eu continuo a fazer. Porque eu envolvo-me muito, eu vou analisar, vou estudar o negócio, vou ver os resultados, vou ver as campanhas, vou até fazer campanhas em conjunto com o cliente, medir estratégias, e é algo que, claro, numa mentoria em grupo não acontece, não é? Tem que ser muito 1 para 1, e tenho-me dedicado muito a consultoria nos últimos meses, tenho tido muitos clientes novos de consultoria. Portanto, se for consultoria o vosso caso, podem ir ao site Tudo Sobre E-Commerce e preencher o formulário da lista de espera para a consultoria e eu entrarei em contato quando for possível. Sentes que tens outro impacto na consultoria? Sentes mais até se calhar realizada? Não sei. Eu já me senti muito realizada, já me senti nada realizada, já me aconteceu muita coisa. E agora voltei a sentir-me mais realizada. Eu acho que são fases diferentes. A exigência também é outra neste momento, porque eu estou sozinha, não tenho equipa. Eu antigamente tinha equipa e a equipa fazia uma parte do trabalho, hoje sou eu que faço tudo sozinha, portanto tenho menos clientes, por isso é que há uma lista de espera, porque eu não consigo atender toda a gente em simultâneo. Mas eu acabo por gostar disto do 1 para 1, sim, permite-me ter aqui. Há vantagens que eu tenho no 1 para 1 que não consigo ter no grupo. Mas são coisas diferentes, eu não desvalorizo uma coisa nem outra, e é muito para cada pessoa, porque há pessoas que estão ok com o grupo e que o grupo é espetacular quando fazemos mentoria em grupo, porque as pessoas ajudam-se umas às outras e trocam ideias, experiências, e é espetacular. O 1 para 1 é bom também para quem quer alguém olhar para o negócio dele, muito focado, muito direcionado. Portanto, mais uma vez, não existem certos nem errados, é aquilo que naquele momento fizer mais sentido para aquela pessoa. Certo. Vera, espero que tenhas gostado de estar aqui este bocadinho. Eu adorei conhecer-te. Ainda és assim, é super assim, o que transmites nas redes é mesmo que eu senti aqui. Por isso, obrigada por seres assim tão transparente e empreenderes com valores tão novos. Obrigada. Obrigada pelo teu contributo. Obrigada aqui pelo teu contributo na Woman. Sigam a Vera se quiserem mais informação sobre e-commerce, é com ela. Quero agradecer a todas as pessoas que despenderam do seu tempo para estar aqui na hora do almoço connosco e também a todas as pessoas que vão ver esta live depois. Uma excelente semana e vemos amanhã numa outra live às 13. Até breve e obrigada. Beijinho.